você. Deus está trabalhando na sua vida. Dá para a gente imaginar, dá para a gente refletir um pouquinho. O congresso começou quinta-feira. Quem está aqui desde quinta-feira? Levanta a mão. Muita gente, como é? Desde quarta, né, Anderson? Vamos fazer um congresso, vai ser de vanguarda. Ele vem antes do congresso e com toda certeza vai depois que ele terminar. Muito bem, né? Vai ficar por aqui. Então pensa aí, querido, como é que a gente pode mensurar a coisa? É simples. As áreas da vida da gente, aquelas coisas que foram remexidas. Porque eu não proponho que em ouvindo e vivendo neste ambiente estes dias, você mude integralmente. Seria uma presunção da minha parte, e até de quem organizou o congresso. Mas o que eu quero e que eu pretendo é que alguma coisa mexa dentro de você. É que alguma coisa comece a futucar, que a gente coloque uma abelha dentro de você, e o zumbido dela começa a te incomodar, que ela permaneça viva durante um bocado de tempo. E à medida que ela vai zumbindo dentro de você, você vai permitindo-se pensar, refletir. Que tipo de vida eu estou vivendo e que tipo de vida eu posso ter. Porque a gente melhora a partir das nossas buscas e a partir das nossas escolhas. Já fiz escolhas na minha vida que acabaram comigo. Em compensação, já fiz escolhas que mudaram radical e completa e integralmente o meu viver. Você já fez escolha que abençoou a vida de todos que te cercavam. Mas tem escolha que você já fez e alterou por completo a vida daqueles que estavam perto de você. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Vai para cá. É o primeiro. Primeiro não, o segundo, porque tem um ordinário aqui na peça que ficou no microfone. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vou pegar ele depois desse povo aqui. E outros ficavam fazendo uma gozação tremenda comigo em relação a isso. Olha para cá, querido. As escolhas que eu faço na vida, sejam elas de que natureza for e de que área for, elas não somente afetam a mim, mas principalmente elas afetam aqueles a quem eu mais amo, aqueles a quem eu mais gosto. Por isso, pensa bem nas escolhas que a gente vai fazer. Mas eu quero ler o texto e me prender a ele nesta noite. Diz assim: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu, que significa que ele morreu, e foi sepultado junto aos seus pais, e experimentou corrupção. 4 coisas aqui que eu quero lembrar antes de considerar 5 princípios que vão nos ajudar a imprimir na gente uma marca outra, uma marca de Jesus que contrapõe a marca que caracteriza o nosso mundo. Primeiro, o texto faz menção ao final de todos nós. O texto diz que eu vou morrer, o texto diz que você vai morrer. O texto diz que haverá o apodrecimento dos nossos corpos. O texto diz que a beleza, que o físico, que aquilo que nós somos, um dia vai morrer. Que os bichinhos um dia vão invadir o nosso corpo, comer a nossa carne, corroer o nosso físico. O texto revela a nossa fragilidade, a fragilidade do nosso ser. E quando eu percebo a palavra de Deus dizendo que eu sou frágil, que o meu ser é frágil, eu sou confrontado com a arrogância, com a soberba que às vezes toma conta de mim, que às vezes toma conta de você. A soberba que às vezes nas nossas relações criam caixas distintas e diferentes, que faz com que nós sejamos mais metidos ou menos metidos do que desta ou aquela outra pessoa. Mas ele fala da nossa fragilidade. Sabe o que é que ele está dizendo? Que você vai morrer, que eu vou morrer, que todos nós vamos morrer. O texto diz que a morte é uma realidade, a morte física. Dia desses eu pregava e falei sobre a morte na igreja, e depois algumas pessoas revelaram o seu medo de morrer, o medo de padecer. E eu me lembro que às vezes quando eu conversava com minha mãe dizia assim: eu não gosto de pensar na morte, eu tenho medo de morrer, porque eu fico imaginando que quando me botarem lá dentro do caixão e me enterrarem, eu vou ficar com falta de ar. Eu falei para ela: mas defunto sentindo falta de ar, só que falta ar. A gente bota lá um tubozinho de oxigênio com um respiradorzinho para o defunto sobreviver lá. Segunda coisa que o texto me diz: ele combate a altivez, ele combate a arrogância. Pensa nisso, porque a morte, querido, nivela todas as pessoas. Aqui na base chamada vida, nós nos distanciamos, nós nos separamos pela raça, nós nos separamos pela cor, nós nos separamos pela condição, nós nos separamos por tudo. Agora no Rio de Janeiro querem criar um muro cercando as favelas. Nós nos separamos por besteira, nós nos separamos por dinheiro, nós nos separamos por religião, nós nos separamos por igreja da mesma denominação, nós nos separamos pelos nossos líderes, nós nos separamos por tudo, qualquer coisinha.
É um sinal, é um estímulo para que nós nos separemos. Por isso, quando eu penso na morte, eu jogo um bocado de coisa para o lado. Daí porque a gente foge o tempo todo de pensar nela. Porque quando nós nos deparamos com a morte, a nossa escala de prioridade muda. Os nossos valores são tocados. As nossas inclinações são aferidas. E muita coisa muda quando nós refletimos acerca da morte. Daí, não tenha medo de pensar sobre ela. Segunda coisa, o texto mostra que a vida é mais do que o nosso próprio corpo constitui. Porque o texto está falando de eternidade. Se por um lado o meu corpo, se por um lado a minha estrutura humana vai padecer, vai ser carcomida, consumida, desgastada pelo bicho, pela terra, pelo pó, por outro lado o texto está dizendo que tem algo de mim que vai sobreviver. Fala de eternidade, fala de transcendência, fala de imaterialidade, de algo que está acima do imaterial. Tem algo de mim que vai sobreviver, tem algo de você que vai sobreviver. O texto está falando de algo que não se corrompe, de algo que não se acaba, de algo que não se deteriora. De algo que vai sair do Cronos, o tempo em que nós estamos agora, e vai adentrar pelo Éteros. Enquanto eu estou no Cronos, eu vivo o meu dia, eu vivo as minhas horas. Enquanto eu estou no Crono, eu passo pelo processo de envelhecimento. Enquanto eu estou no Crono, eu preciso de alguns anos para alcançar algumas coisas. Mas quando eu adentro na eternidade, o tempo muda. O tempo inexiste, porque na eternidade, só há a eternidade e nada mais. Não há dia, não há hora, não há mês, não há ano. Não há envelhecimento, não há nascimento, não há sofrimento, não há mudanças. A eternidade é uma realidade. E o texto diz, quando fala que Davi foi experimentar isso. Terceiro, diz que Davi viveu, e é aí que eu me apego para refletir com os irmãos nesta noite. Diz que Davi viveu e serviu a sua geração conforme a vontade de Deus. Quando pensamos na história de Davi, algumas imagens logo nos sobrevêm. Algumas marcas que Davi deixou e que não vão abandoná-lo nunca, 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 nunca. Às vezes é assim, temos uma facilidade enorme, desgraçada, de nos aferrarmos àquilo que no outro se constitui o meu desejo consumado. Mas isso é para um outro momento, para a gente refletir isso em um outro momento. O texto diz que Davi viveu e serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. É muito interessante, querido, porque diz que ele não viveu para si mesmo. Davi não viveu para si mesmo. Ele não tinha preocupação apenas com seu umbigo ou com seu estômago. Mas a despeito de todas as outras características que possamos considerar deles, Davi viveu para mexer com a sua geração. Davi tocou as pessoas. E finalmente, Davi foi útil. Passou por essa vida, mas foi útil. E aqui eu não quero concitar você a pensar em algo que seja extremamente grandioso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você jamais vai conseguir iluminar uma cidade se você não iluminar sua casa primeiro. Você jamais vai conseguir conquistar o mundo se você não ganhar primeiro o coração da sua mulher ou o coração do seu marido. Eu conheço muita gente que é fera no mundo empresarial, mas é uma derrota dentro de casa. Eu conheço muita gente que é desejado por onde passa, mas que não tem o afeto nem o amor de sua família. Nós temos um universo maior para ser conquistado, e você também. Você primeiro precisa ganhar os que estão perto, porque os que estão perto efetivamente sabem quem você é. Sabem quem você é. E a última coisa desse texto ensina-nos que o único projeto de vida que faz sentido é aquele que diz respeito ao cumprimento da vontade de Deus aqui e agora. Quando nós somos canais para produzir, ouça isso, guarde isso. Quando nós somos canais nas mãos de Deus para produzirmos na vida das pessoas alegria maior do que a dor. Vou repetir isso porque eu quero que você pense nisso. O único projeto que faz sentido na vida da gente é aquele que diz respeito à vontade de Deus aqui e agora. E isso significa que eu preciso ser instrumento para produzir na vida das pessoas alegria
maior do que a dor. Primeiro, porque o mal é. O mal está em mim, o mal está em você. O mal está dentro da gente. Ele é visceral. Ele não é fruto de esforço, ele é fruto de descuido. O mal existe por conta de uma natureza decaída desde o Éden. O profeta Jeremias e o salmista gritaram: em pecado eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Paulo viveu a angústia, o conflito do ser, quando no capítulo 7, de 1 a 25 de Romanos, ele diz: há um troço dentro de mim que eu não consigo entender. De um lado tem um bem, de outro lado tem um mal. Eu quero fazer o bem, mas enquanto eu vou fazer o bem, ele diz assim: o mal que está dentro de mim é tempo presente, contínuo. O tempo aí é aorista, ele está dizendo, ele está e ele continua aqui dentro. O mal que está em mim, ele me arrasta. Paulo vive esse conflito de que ele quer uma coisa, mas o que está nele quer outra. E para resolver, ele grita, ele brada, ele rasga a roupa, a alma, ele se diz por cortina. E ele diz assim: mas graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu com o corpo eu sirvo ao pecado, mas com o espírito eu sirvo a Deus. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Paulo entende que essa carcaça aqui está afetada, por isso que ela será deteriorada, porque este corpo aqui não é o que eu sou. Ele é parte do que eu sou mais do que ele, sou maior do que ele, estou muito acima do que ele é. Isso aqui é apenas um invólucro, isso é apenas a embalagem, isso serve para atrair, para engordar, para encabelar, isso serve para envolver, isso serve para seduzir, mas aquilo que efetivamente eu sou vai muito mais além daquilo que nós estamos aparentemente demonstrando. Eu vejo gente angustiada com o tamanho do corpo, com o rosto que tem, com a cor que tem, com as manias que tem, com a tendência que tem, com as cicatrizes que tem, com as experiências que tem. Eu devo falar isso amanhã pela manhã. Eu vejo gente angustiada em parecer, enquanto que Deus está investindo naquilo que efetivamente conta, porque Deus investe no ser, naquilo que verdadeiramente você é. O mundo da gente é um mundo maquiado, é o mundo do Photoshop. Me lembro que um dia desses, no terceiro, acho que foi o terceiro CD que a gente gravou, DVD que a gente gravou lá na igreja. Acho que foi nesse terceiro. O vitiligo tinha aumentado. E aí o menino disse assim: pastor, que tal a gente usar Photoshop? A gente pode Photoshop, tira essa mancha daqui, tira essa outra mancha daqui, vai ficar lindo e impecável. Eu digo: é desgramado. Não, deixa aí. Porque hoje ele está aí, amanhã ele vai sair. No dia que ele sair, eu serei sem ele. Mas ele estando, eu sou maior do que ele. Aí eu fui pregar, fazer o teste, fui pregar numa igreja, fazer uma conferência, foi tremenda, foi maravilhoso. Mas foi tremenda mesmo a conferência, numa cidadezinha aqui perto, Santo Estevão. Mas foi maravilhoso os dias que nós estivemos lá. Aí no domingo à noite, quando termina o culto, eu estou na porta para cumprimentar as pessoas. Aí veio um rapaz bem gordinho, gente para burro, querendo sair pela porta principal e querendo cumprimentar a mim, o pastor da igreja, que é um pastor João, pessoa assim, divina, maravilhosa, preciosa que só. Aí as pessoas cumprimentam a gente, cumprimentam a gente, aquele negócio assim apertadinho. Aí o cara assim, meio gordinho, veio para conversar comigo. Quando eu estendi a mão, ele olhou para a minha mão, viu o vitiligo. Aí eu com a mão estendida assim, e ele não olhou para o meu rosto, eu olhando para ele, ele fez assim: vou virar para cá. Ele assim, eu com a mão estendida. Aí ele disse: esse infame vai pegar minha mão agora, quer ver? Aí deu um passo pela frente, estendeu a mão e olhou para o rosto dele. Aí ele olhou para minha mão, olhou para o meu rosto, olhou para minha mão, olhou para o meu rosto. Ele deve ter pensado: não tem saída, esse cara não vai me deixar em paz. Aí apertou minha mão, eu fiquei seguro na mão dele. Fiquei seguro para a mão dele. Você é maior do que aquilo que te envolve. E a vida só tem sentido quando eu sou capaz de produzir na vida das pessoas alegria maior do que a dor. Deixa eu voltar um ponto. O mal é. Ninguém ensina uma criança a fazer maldade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu contei isso lá na igreja. Contei agora, porque agora dá pra gente controlar as pessoas. Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha casa fazia fundo com uma outra casa e a gente tinha um quintal em comum. Nós tínhamos uma fonte, já viu fonte? Que era que abastecia a casa, de vez em quando a gente descia para limpá-la. Era um negócio tremendo, a gente limpava a fonte. Eu sou maravilhado com isso, porque a gente descia para limpar a fonte.
E quando a gente chegava lá, tirava todas as águas, toda a água, até ela ficar quase nada. E era interessante que quando a gente chegava na areia, tinha um trocinho pequenininho, rapaz, que começava a gerar água. Era aquele troço que fazia com que a água subisse e atendesse às nossas casas. Mas tinha um detalhe muito engraçado. O vizinho Raimundo, ele criava pato. Já viu o pato, filhote de pato como é? Ele é vermelho, amarelo e preto. E são lindos de morrer. Então a pata, quando tinha filhote, os patinhos ficavam passeando pelo quintal. Minha mãe o tempo todo dava marcação. Mas quando minha mãe não estava perto de mim, que o patinho estava passando, a minha maior diversão era pegar uma varinha, eu pegava um pedacinho de pau, ficava olhando e batia na cabeça do patinho. Eu achava maravilhoso ver o patinho em convulsão epiléptica ali. Eu achava maravilhoso quando ele morria. Eu dizia que bom, aí vinha o outro, eu esperava, quando o patinho passava, puf, na cabeça. Eu não errava uma, era maravilhoso. Quando minha mãe me pegava, era maravilhoso para ela. Minha mãe era cruel. Ninguém me ensinou a fazer isso, o mal é. Se eu tenho que pensar bem ou pensar mal de uma pessoa, fatalmente, naturalmente, eu vou pensar mal a respeito dela. Quer ver uma coisa? Senta no restaurante e fica observando. Tem dois casais conversando, 2 homens e 2 mulheres. Entra um outro casal, uma mulher com outro homem, evidentemente bonita, linda de morrer do pé à cabeça. Os homens olham, tiram logo o olho por causa da esposa, por causa de uma série de outras coisas, mas as mulheres ficam olhando. E elas vão olhando. E elas vão olhando. Elas vão olhando. Mas a barra do vestido dela está torta. É o primeiro comentário, é um horror. A gente procura um negócio ruim para dizer, uma coisa ruim para dizer. Quando nós não gostamos de uma pessoa, ou quando alguma pessoa nos afeta pelo jeito de ser, nos incomoda, porque nela eu vejo aquilo que eu gostaria de ser e não consigo ser porque eu não sou ela. É muito curioso porque eu começo a descobrir algo nela que a descredencie, que a descredibilize. E eu me aferro a isso, sabe por quê? Porque o mal é. Eu posso pensar junto com vocês agora, mas sou incapaz de imaginar o que se passa na cabeça de cada um aqui. Os pensamentos que já correram atravessaram aqui, pensamentos bons, mas muitos pensamentos ruins, porque o mal é. O mal está na gente, o mal nos acompanha, o mal nos atormenta, o mal nos arrefece, mas o mal faz um mal maior ainda. É que o mal diz que a coisa é normal, é que o mal diz que todo mundo faz, eu posso fazer também. O mal não nos nivela por cima, o mal nos nivela por baixo. Quando eu me nivelo com alguém que faz o mal, eu não estou me nivelando por cima, eu estou me nivelando por baixo. Eu me tornei alguém pior do que aquele que faz, porque aquilo que eu rejeito no outro e eu pratico, me torna pior do que ele, porque eu sei o que deveria ser feito e eu não faço, mas eu absolvo aquilo que o outro pratica. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O cara que fala mal de mim, eu falo mal dele, eu me torno pior do que ele. Eu me torno bem pior. E a gente vai achando que esse troço é meio normal, que esse troço é meio comum. Isso não é normal não, isso é vulcão. É o cão que planta isso dentro da gente. Mas o bem não é natural não. O bem é fruto de escolha, é fruto de esforço. Para fazer o bem eu tenho que me esforçar. Para socorrer eu tenho que me esforçar. Porque se não fosse assim, Jesus não teria mandado tanto a gente fazer o bem. Porque ele não é natural. Ele não está naturalmente na gente, ele precisa ser buscado. Eu preciso fazer investimento. Daí, a fim de que nós alcancemos as marcas de Deus na nossa vida, nós precisamos de seguir alguns caminhos. Olha para cá agora. Primeiro, deixa eu sugerir uma coisa. Se você não quiser me ouvir, pode ir lá para fora. Eu não faço a menor briga com você por causa disso. Pode ir lá para fora, mas eu prefiro que você fique aqui comigo, pensando, refletindo. Eu fazia isso até na sala de aula, quando eu ensinava o seminarista no 3º ano. Se você não quiser assistir a aula, pode sair, eu dou a nota. Eu fazia isso tranquilamente. E não era zanga, não. Não. Porque você não faz bem nem a mim, nem a você, fica permanecendo num local que não te satisfaz. Agora você se vira na hora da prova. Quanto saiu? Quanto saiu? Nenhum. Só porque eu falava da prova. Não é porque queriam assistir a aula, não. Veja só. Uma primeira coisa que a gente precisa para ter a marca do Senhor na vida da gente, porque não é fácil, é ter um coração de adorador. A gente precisa ter um coração de adorador.
Coração aqui aparece como a sede das emoções, a sede dos sentimentos. Hoje é sabido e a ciência comprova que as emoções não mais provêm do coração, nem do fígado, nem do rim, nem dos pâncreas, como se imaginou algum tempo atrás. A gente tem um troço aqui chamado sistema límbico, tem um troçozinho chamado hipófise e hipotálamo, e eles produzem uma substância que são neurotransmissores, e eles controlam os nossos afetos e as nossas emoções. Mas muito tempo atrás se acreditou, a última crença é que as nossas emoções eram aqui, partiam aqui do coração. Por isso que o coração é símbolo dos nossos sentimentos. Daí eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ter um coração de adorador. Tem uma diferença básica, tremenda, entre ser adorador e ser louvador. Louvar a Deus significa que nós o elogiamos por algo que Ele tenha feito. O louvor, ele provém de um ato de Deus, de um gesto de Deus, de uma ação de Deus em minha vida. Só se louva alguém ou algo por alguma coisa que tenha sido realizada. Mas adoração não. Adoração não precisa de gesto, adoração não precisa de ato. Adoração não é uma resposta, adoração é uma atitude. Adoração não é um reconhecimento, adoração é uma postura de vida. Quando nós adoramos Deus, seja lá qual for a circunstância, nós continuaremos adorando Deus. Se Ele abastece a casa, ele é adorado. Se Ele não abastece, Ele é adorado do mesmo jeito. Se Ele cura, Ele é adorado. Se Ele não cura, Ele é adorado do mesmo jeito. Se está tudo bem em casa, Ele é adorado. Se não está tudo bem em casa, Ele é adorado do mesmo jeito. A adoração não está subordinada às circunstâncias. A adoração não está condicionada ao momento que eu estou vivendo. Porque tem sido muito comum quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão encaixadas. Nós louvamos melhor, cantamos melhor, servimos melhor, nos envolvemos melhor. Mas quando o caldo entorna, quando a situação aperta, quando a dificuldade chega, quando o problema voluma, quando a família se desestrutura, na maioria das vezes a gente cai fora, porque aquilo que nós temos não é adoração, aquilo que nós temos é louvor. Só se louva a Deus em reconhecimento de algo que Deus tenha feito. Quando o Senhor tirou do cativeiro os que voltavam de Sião, nós estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então a vizinhança dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles louvavam a Deus porque Deus os libertara. 68 anos depois, o louvor era um reconhecimento, era uma proclamação, era um anúncio do que Deus havia realizado. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, nós precisamos sim louvar a Deus. Eu ouço pessoas que falam das maluquices que tem de falar. E uma das maluquices mais malucas que eu ouvi nos últimos tempos malucos veio de Xuxa. Quando um dia na TV ela disse que lá no jardim da casa dela, ela conversava com os doentes. E que um dos doentes deram para ela o roteiro de um filme que ela escreveu, Xuxa dos Doentes. Ela disse que foi um doente lá que apareceu lá no quintal dela e falou com ela: foi o cão em miniatura. Um bocado de cãozinho em miniatura que conversou com ela e disse que ela deveria fazer. Aí eu fico pensando, esse povo fala essas besteiras todas em TV e não tem vergonha. E eu fico acabrunhado e envergonhado de falar o que Deus fez na minha vida. Ora, eu oro, peço que Deus me cure. Quando Deus me cura, eu vou agradecer porque foi o médico fulano de tal quem fez. Não foi não, querido, o médico fulano de tal foi instrumento nas mãos de Deus. Eu preciso agradecer a Ele, mas eu tenho que louvar a Deus, porque só Deus merece louvor. Se não for a gente a fazer isso, quem que vai fazer? Quem é que vai fazer? Somos nós. Mas o adorador, ele é diferente. Na adoração tem louvor, mas nem todo mundo que louva consegue adorar, porque a coisa é distinta, a coisa é diferente. Quando está tudo bem, quando está tudo jóia, é fácil. Tem um versículo na Bíblia que eu me lembro, há muito tempo atrás eu ouvi um pregador fazer essa confrontação. Está assim escrito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aí ele para a reflexão e pergunta assim: qual é mais fácil? Alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? Vamos lá? Qual é mais fácil? Oi? Normalmente a gente diz assim: se quer alegrar com os que se alegram. Quer ver? Um amigo meu comprou um Honda Civic preto lindo de morrer. Mas eu continuo com o Escort 93. E aí quando eu vejo o Honda New Civic dele, 2009, câmbio automático, eu digo: oh Deus, eu te dou graças porque o Senhor deu o Honda Civic para ele e manteve o meu Escort 93. Não é assim? Tem um cara lá no grupo da igreja, lindo de morrer, todo mundo delira por ele. Quando a gente chega, a gente fica tremendo do pé à cabeça. O cara rouba o meu sono, tira o meu fôlego, ele me mata só de pensar nele.
Eu estou ilustrando, viu, gente? Eu sou resolvido desse negócio. Aí, de repente, uma menina que não vou muito com a cara consegue ganhar o sujeito, passa de mão dadas por ele. Eu vou correndo nos pés do Senhor e digo: ô Senhor, te dou graças, porque foi ela que namorou com ele, não eu. Não é assim, amém? Aí eu vou na casa da uma vizinha, ela comprou uma TV de 42 polegadas LCD, linda de morrer, que imagem maravilhosa. A minha de 29, e aquele troço enorme, pesadão, que fica lá em cima de um estante que não tem mais tamanho. E quando eu chego lá que eu vejo a TV de 42 polegadas LCD, linda de morrer, eu volto correndo feliz da vida, saltitante, serelepe, e digo: meu Deus, como tu és bom, tu deste uma LCD para ela e não tiveste a minha de 29. Não é assim que a gente faz? Então é mais fácil alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? É mais fácil chorar com os que choram. Porque quando alguém morre a gente está lá, quando está triste a gente abraça. Sabe por quê? Porque quem está sofrendo parece que está mais abaixo. Então, se está mais abaixo do que eu tenho para dar. Mas quem tem mais do que eu está em cima. E é difícil suportar o brilho do outro sobre mim. É difícil suportar. Ela passa pela igreja desfilando com um sapato novo que eu gostaria de comprar, toda linda, perfume importado, botou chapinha no cabelo. Não é chapinha mais não que chama, não é, minha mulher? É o quê? Prancha, agora é prancha, o negócio é maior. Porque chapinha é pequenininho, prancha é um troço enorme, né? Falar em prancha, tem uma história muito antiga que morava em São Lourenço da Mata, que eu já contei a alguns de vocês. Me lembro onde foi que eu parei, viu? Alegrando com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu pastoreava uma igreja pequena, tinha 68 membros. Aí um irmão de uma outra igreja veio para a minha igreja. Não, pastor, eu quero ser membro daqui, tá? A igreja dele era neopentecostal, papapá. Eu digo: tá, ele foi que houve lá. Não, tive alguns problemas lá, eu queria sair de lá, queria fazer parte da sua igreja. Eu disse: tá, joia, hein? Ele chegou e disse: olha, pastor, dê uma olhada nisso aqui. Ele pegou um papel enorme, uma folha de papel ofício e me entregou. Eis aqui as normas de lá da minha igreja. Aí eu fui lendo as normas da igreja, e entre as exigências para se tornar membro daquela igreja tinha: é proibido aos homens usarem sapato da moda. Eu digo: mas que coisa curiosa. A segunda era proibido aos homens terminantemente usarem paletó rasgado. E eu disse: que medonha paletó rasgado. Aí eu fui pregar lá, soube que era paletó rasgado, porque eu fui convidado para pregar. Cheguei atrasado, me sentei atrás. Aí veio alguém e disse assim: pastor, vai lá para frente, o pastor está te chamando. Eu disse: não, deixa eu aqui, na hora de pregar eu subo. Passou um tempinho, aquele tempo que a gente usava paletó, não é? Passou um tempo, veio outro, disse: pastor, vamos lá para frente, o pastor está te chamando. Eu disse: não, deixa eu aqui, daqui a pouco eu vou. Aí veio esse homem que passou para a minha igreja, na época que ele era de lá, e colou em mim e disse assim: com isso, eu só saio daqui quando o senhor se levantar. Eu disse: agora não tem mais jeito. Aí me levantei e subi. Aí foi a minha destruição. Quando eu subi, que eu passei, eu cumprimentei o pastor, cumprimentei as pessoas, virei de costas e me sentei. O culto aconteceu, cantaram, leram a Bíblia, coreografaram, sapatearam, pintaram o set, nada de me chamar. 2 horas depois, já incomodado, por que eu não estava me chamando? Aí a menina que me convidou veio, chegou do meu lado, bateu em mim e disse: pastor, me acompanha aqui, vem cá, isso aconteceu comigo. Aí me chamou assim na sala do lado. No púlpito das nossas igrejas tem 2 portas, não é isso? Uma de cada lado. Ela passou por trás, bateu no meu ombro, me chamou e me levou numa salinha do lado da plataforma. Pastor, dá para o senhor tirar o seu paletó? Eu disse: por quê? Porque seu paletó está rasgado. Eu disse: rasgado? Tem um mês que eu comprei. Ela disse: não, porque tem um corte aí no fundo do seu paletó. E aqui na igreja é proibido pregar com este paletó. Eu disse: ô minha filha, meu paletó não prega, quem prega sou eu. Vamos fazer o seguinte: eu vou voltar, eu vou sair de fininho. Eu vou embora. Não, pastor, não faça assim não. Eu vou para casa, mas eu vou sair de fininho, ninguém vai me ver. Vou para casa e você continua com o culto e a gente não briga por isso. Voltei, cumprimentei o pastor com o meu paletó rasgado, saí e fui embora. Mas o que mais me chamou a atenção é que naquele conjunto de regras estava escrito assim: é proibido as mulheres passarem ferro no cabelo. Você sabe o que é passar ferro no cabelo? Era proibido. Se fosse lá, tinha um bocado de gente que não fazia parte daquela igreja, viu, rapaz? Olha, Jesus! É proibido as mulheres passarem ferro no cabelo. E dos homens, a pior e a mais engraçada é que era proibido terminantemente aos homens usarem bigode. Não podiam usar bigode, arrancavam o bigode. Quer dizer, você estava resolvido lá, mas o resto daqui, só vocês dois, estava resolvido, o resto de nós.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu preciso ter um coração de adorador. E quando eu adoro a Deus, eu não adoro a Deus porque Ele me deu. Olha para cá. Abra o ouvido. Quando eu adoro a Deus, eu não adoro a Deus porque Ele me deu. Eu adoro a Deus porque Ele é. É pelo que Ele é. E o que Deus é não muda. Se Deus faz ou deixa de fazer, Ele não diminui a sua essência em ser Deus. Se Deus age em meu favor, Ele não age, Ele não diminui aquilo que Ele é. Porque Deus é independente das circunstâncias. Deus não precisa de mim para ser quem Ele é. Ele nem precisa da minha adoração. Quem precisa de adorar Deus sou eu, porque Deus está acima disso. Sou eu que preciso ter uma relação de harmonia, de reconhecimento de quem Deus é na minha vida, a fim de que minha fé seja alimentada. Porque quando eu permito que a falta de adoração, que a censura, que a murmuração, que a crítica, que a dor tome conta de mim, uma das primeiras coisas que acontece é que eu me afasto desse Deus. Por isso que precisa de adorar sou eu. Sou eu, porque eu preciso tirar Deus de tudo, do meio de tudo que Ele faz, para adorá-lo na beleza da santidade dEle. Deus é preciso ter um coração de adorador. Segundo, é preciso que nós entendamos que o servir é indispensável na construção de um relacionamento saudável. O mundo não adora a Deus. O mundo não adora a Deus. Quando você vê alguém fazer referência a Deus neste mundo, foi porque Deus fez alguma coisa. É sempre assim. O mundo não adora a Deus. Quem tem que adorar a Deus são os filhos de Deus. Eu preciso dar honra diante de todo mundo acerca daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Graças a Deus eu consegui isso. Foi por causa de Deus que eu fiz aquilo. E eu preciso honrar a Deus neste mundo. Mas segundo, eu preciso entender que o que fortalece a vida do crente é ele servir. Tem um bocado de crente que perdeu a capacidade de servir. Na sua igreja deve ter gente assim, que foi uma bênção no passado, cantava, pregava, coreografava. Talvez aqui tenha até gente aqui assim, que antes de vir tenha passado por uma experiência dessa. Cantava, coreografava, pintava o sente. Um desentendimento, uma zanga, um olhar, uma crítica, uma censura, uma voz desafinada, um erro, o pessoal do som que não chegou, uma coisa boba, uma falta de contato com o seu pastor, seja lá o que for, uma coisa tola, foi suficiente para tirar de você o prazer de estar servindo a Deus. As pessoas que mais servem a Deus, abra o ouvido, as pessoas que mais servem a Deus são as que mais apanham. Os que mais servem a Deus são os que mais sofrem, consequentemente são os mais fortes. Porque quanto mais nós lutamos, mais nós fortalecemos os nossos membros espirituais. Por isso, querido, você precisa servir. Quem serve não murmura, quem serve não reclama, quem serve não xinga, quem serve não é mão de figa, quem serve não é avarento, quem serve não é crítico, quem serve não é briguento, quem serve efetivamente encontrou o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é servir. Os discípulos estavam cheios de si, orgulhosos, vaidosos, porque estavam do lado de um cara que estendia a mão, mas se acalmava, pegava 5 pães, 2 peixinhos, alimentava 5.000 pessoas. Chegava na frente de um sepulcro, gritava: defunto, saia porque eu estou te chamando. O defunto se levantava. Eles estavam se sentindo o máximo, porque andava com um cara que caminhava por cima das águas. Quem nunca andou por cima de água alguma? Eles estavam assim, embabascados com aquilo, começaram a se sentir mais do que o que deviam, começaram a se acharem, eles se achavam alguma coisa. Aí uma mãe cheia de vaidade chega para Jesus, chama Jesus num canto e diz assim: meu Jesusinho, deixa eu te pedir um negócio. Quando eu estiver no céu, bota um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda, dá lugar de honra para ele. O Senhor percebeu que uma coisa estava ficando feia, porque eles estavam perdendo o foco, estavam perdendo o alvo, estavam perdendo a direção. Perceberam que eles começaram a ficar concentrados muito em si mesmos, eles começaram a divergir um com o outro, começaram a se morder, a se unir um ao outro. Aí o que é que Jesus faz? Jesus pega uma toalha, joga no ombro, pega uma bacia e diz para os discípulos: sentem-se todos aí. Os discípulos se sentam e algum deve ter perguntado para o outro: que medonho é que ele vai fazer? Aí sei lá o que é que ele vai fazer, alguma coisa que ele vai fazer. Sentados assim, Jesus bota a bacia embaixo e começa a lavar os pés dele. Quem fazia isso era escravo. Ele começa a perguntar, ele pirou, ele endoidou. Como é que pode o meu Senhor, o bambambam, faz tudo, todo poderoso, aquele que manda e a natureza obedece? Porque eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedece?
E agora eles estão vendo o mestre dele lavando os pés dele. Não, de jeito nenhum, esse negócio não faz sentido. Mas permaneceram lá, botaram o pezinho, Jesus lavou o pé. Chegou na hora de Pedro, sanguíneo, colérico, bala. Pedro era explosivo, Pedro não tinha limite, Pedro falava o que vinha à boca. E quando Jesus vai lavar o pé dele, ele diz: nada, Jesus, você não vai lavar não. Meu pé não vai lavar de jeito nenhum. Aí Jesus para, olha bem para os olhos dele e diz assim: Pedro, presta atenção. Se eu não lavar o teu pé, você não entendeu o que eu sou e tu não tem nada a ver comigo. Pedro, como era exagerado, dado extremo, disse: Senhor, não lave apenas o meu pé, me dê um banho completo. Pedro, você não precisa de mais nada, a não ser que eu lave os teus pés, porque o resto já foi tocado. E maravilhoso isso. Meu mestre lavando os meus pés. E eu não quero servir a ninguém. Você entra na fila do banco antigamente, você passava a manhã toda, está lembrado disso? Não sei quem está lembrado daquele que era desse tempo. A gente ia, não é do seu tempo, não, tá. Acho que aqui está dizendo que é do tempo dele, não, é. Era do teu tempo, né? Pois é o cabelo branco dele, né, rapaz? A gente ia, quando a gente ia no banco, a gente reservava a manhã inteira. Era a manhã inteira que a gente reservava para ir no banco, ao banco, pagar alguma coisa, porque a gente perdia aquela filona enorme. Depois foram diminuindo e a gente foi gostando, foi diminuindo, foi gostando. Hoje você chega com caixa eletrônica. E se tem uma pessoa na sua frente que errou 2 vezes, você começa a dizer: que mulher burra. Mas a mulher está atrapalhando. A filha não está andando por causa dela. Gente, 5 minutinhos. E nós passamos a reclamar. Nós brigamos. Nós reclamamos. Porque hoje nós estamos nos acostumando a sermos servidos. Jesus precisa voltar de novo, pegar uma bacia, uma toalha e lavar os nossos pés. E eu acho que Ele vai começar por nós pastores. Eu acho que Ele vai começar pelos líderes. Porque nós líderes, pastores ou não, estamos muito acostumados a sermos servidos. Gostamos do palco, gostamos do aplauso, gostamos da festa, gostamos do show. E nós precisamos descer bem lá embaixo e aprender que só quem desce conseguiu compreender as alturas dos céus. Só. Servir, você precisa servir. Mas eu não gosto do meu pastor, você não serve ao seu pastor. Mas eu não gosto do diácono, mas você não serve aos seus diáconos. Mas eu não gosto disso, você não serve às pessoas. Você faz para as pessoas, mas você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Mas todas as vezes que eu subo para cantar, aquela irmã faz um gestinho na boca e aquilo acaba comigo. Todas as vezes é assim, pastor, você não faz para aquela irmã. Você faz para Deus. E quando você morrer e você estiver na presença de Deus, Ele não vai te perguntar: ô Zé, por que é que você não me serviu? Você vai dizer: não, é porque o pastor não gostava de mim. Ele não vai perguntar isso. Porque com o pastor, Deus vai tratar particularmente, como vai tratar individualmente de você. Você sabe por que sua vida é pobre? Sabe por que sua vida é vazia? Sabe por que sua vida não tem graça? Sabe por que você é um crente chufrinho? Sabe por que você vive reclamando, resmungando? Sabe por que você vive deprimido, com insônia, com angústia, com dor? É porque você não serve. O sentido da vida está em a gente servir as pessoas. Ouça o que eu vou te dizer. Quando eu sirvo as pessoas, Deus levanta um exército para me servir. Quando eu sou útil na vida das pessoas, Deus levanta multidões que serão úteis na minha vida, porque as minhas necessidades serão supridas pela instrumentalidade do outro que Deus vai levantar para me acudir. Mas se eu me fecho, Deus não tem espaço para trabalhar na minha vida. Pegou isso? Volte para a sua igreja e volte para servir. Para de vir somente para a igreja para receber, e quando uma coisa não sai do seu gosto, você sai reclamando. Você está ali para dar. Porque culto, deixa eu corrigir algo aqui, culto não é para receber. Culto nunca foi para receber. O culto cristão começou para celebrar a presença do ressuscitado naquele lugar. Então culto nunca foi para o crente receber. Culto é para a gente dar. Por isso o meu melhor louvor, por isso a minha melhor roupa. E quando a gente diz assim lá no bairro: não vou para Lindinópolis não, que é uma igreja de gente rica, é um desfile de moda. Eu digo aleluia, porque as pessoas estão dando o melhor que elas têm para o seu Senhor.
a minha melhor roupa, o meu melhor gesto, minha melhor conduta, o meu melhor tempo, a minha melhor canção, tudo precisam ser levadas para este Deus. Até o dízimo precisa ser melhor. Por isso que ele deve ser a primeira coisa que eu devo consagrar ao meu Deus. Servir, servir, servir. Terceiro, eu preciso atestar constantemente a minha dependência de Deus. Tem um hino do cantor cristão muito lindo. Tem hinos que a gente canta que tem uma teologia estapafúrdia, uma teologia maluca. Tem um que a gente canta muito. Só vou fazer menção a esse porque não é esse o tema hoje. A gente diz assim, ó, eu nunca, Fred, você está por ouvir aí, eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Biblicamente e teologicamente está errado. Pois por um bom preço foste comprado com o precioso sangue de Jesus. Está lá nas Sagradas Escrituras. Eu sempre conto uma experiênciazinha que eu vivi há muito tempo atrás na antiga Joerp. Eu vou entrando na antiga Joerp, gente. Aí está tocando uma musiquinha lá, né? Dizia assim: se você quiser no céu entrar, abra um buraquinho para eu passar. Levantando, eu parei. Que diabo é isso? Fiquei escutando. Se você quiser no céu entrar, abra um buraquinho para eu passar. Laí, eu pastoreava Marechal Rondon em Salvador. A letra é mais ou menos isso aí. Aí eu parei e fiquei escutando. Aí vem a segunda estrofe, que era pior do que a primeira. Ei, você do inferno, não escapulir, tapa o buraquinho para eu não cair. Para você do inferno não escapulir, tapa o buraquinho para eu não cair. Danou-se a teologia do buraquinho. Olha que desgraceira, olha que coisa de maluco. Ele estava lá cantando e todo mundo comprando. Aí passados uns 15 ou 20 dias, sei lá que tempo foi, eu estou lá em Marechal Rondon sentado para começar o culto jovem se levanta para cantar, dá uns acordes, o menino, se você quiser. Aí eu levantei aqui, não meu filho, de jeito nenhum, não, olha, mas que coisa de doido, que coisa de doido. A gente tem umas letras estapafúrdias, uns negócios malucos. Eu preciso renovar a minha constante dependência de Deus. Presta atenção, porque boa parte dos hinos e dos inéditos que eu canto, elas não afetam o meu caráter, elas afetam, por exemplo, a minha vitória, a minha conquista, mas nunca fala da luta que eu estou, por que eu estou na luta e o que em mim precisa ser mudado. De vez em quando eu converso com minha mulher, que tem uma música que é bonita, lindíssima, mas ela tem um trecho que é bem maluco para a gente estar cantando. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Eu tenho medo da música. Eu tenho medo da música. Já pensou no que te ajuda? Quer dizer que eu tenho que ajudar todo mundo em qualquer circunstância sem refletir? Porque um dia ela vai estar lá em cima e ainda diz assim, vai ver você, ela vai estar na plateia e ver você no palco. Olha que negócio de doido. E eu fico cantando esses troços achando que está certo. Quem te viu na prova e não te ajudou, olha querido, é Deus que permite que nós passemos pela prova. É Deus. Por que é que Deus vai castigar alguém que não me ajudou? Isso é uma vingança. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai olhar no dedo e vem você no palco, e não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Já tenha misericórdia, Jesus, nos perdoe. Eu preciso atestar todos os dias que eu pertenço a Jesus. Tem um hino do cantor cristão maravilhoso que diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha que coisa interessante, como é uma questão de caráter. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Aí alguém lá de trás gritava assim: está com saudosismo, pastor? Pode até ser. Na minha igreja quase que a gente não canta hino do cantor cristão, a gente canta inéditos. Mas todos eles eu filtro, todos eles eu filtro, todos eles eu filtro. Porque não é por ser hino ou cântico espiritual que ele tem a letra dele correta. Eu pude aqui dividir um bocado de outras letras que, de acordo com a palavra de Deus, é um assombro. Mas eu preciso atestar todos os dias que eu sou de Jesus. Quando chego no final do dia,
Eu tenho que agradecer a Deus porque naquele dia eu consegui terminar fiel. Quando começar o dia, eu tenho que pedir a Deus que me fortaleça para eu ser fiel durante todo o dia. Porque quando eu abro os olhos pela manhã, e quando você abre os olhos pela manhã, o inferno escancara a porta dela, manda um bocado de demônio para atormentar a sua vida durante todo aquele dia. Então quando chega no final do dia, eu digo: Senhor, mais uma vez o Senhor foi vitorioso na minha vida. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, atestar a nossa dependência de Deus. E finalmente, eu preciso desenvolver um caminho que tenha no verdadeiro amor o alicerce da vida com Deus. Eu preciso amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Alejandro Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo, que eu recomendo que você o leia, mas leia como quem come peixe. Cuidado com as espinhas. Ele é de uma outra orientação doutrinária. Ele conta uma história muito interessante. Eu já compartilhei com muita gente porque aquilo me fez crescer espiritualmente. Ele disse que quando casou, ele foi para a lua de mel com a esposa. E quando voltou da lua de mel, na primeira semana, primeiro dia, no café da manhã, que ele chega à mesa, ele viu a mesa posta, tinha uma tulipa com uma rosa dentro. E quando ele olha para a mesa, tinha uma fruta para comer, e era mamão. E ele detestava mamão, odiava mamão. Quando ele olha para a mesa, que vê a mesa bonita, e vê o mamão, ele olha para a esposa. Quando ele olha para a esposa estava com um sorriso que ia de orelha a orelha. Ele disse: é só uma vezinha, é só um mamãozinho de nada, dá para encarar, eu vou fazê-la feliz. Aí ele pegou o mamão. Quando a gente come uma coisa que a gente não quer comer, mas que a gente é obrigado a comer, a gente não come assim rápido. Ele pegou o mamão e um dia eu estava na Paraíba, aí fui pregar na Paraíba. Aí o pessoal que ia me receber tinha ido para a associação e ia voltar naquela noite. Ele deixou a secretária em casa e disse assim: quando o pastor Pedro chegar, você põe o jantar dele, e eu vou voltar para a história. Põe o jantar dele, e aí depois diga que espere que daqui a pouco a gente chega. Aí eu fui à mesa, tomei banho, sentei minha mesa linda da fazenda e tal, uma janela que dava para o pasto assim, você ainda ouvia o fedor, o cheiro de estrume de gado, uma sensação maravilhosa naquele lugar. Aí eu sentei naquela mesa enorme, farta, um bocado de coisa feita ali mesmo durante o dia. Aí tinha pamonha de milho, eu nunca tinha comido pamonha de milho naquela época. Aí eu peguei uma pamonha, abri a pamonha, dividi no meio em outros pedaços, comecei a comer. Botei o primeiro pedaço, delícia, sou apaixonado por milho. Comecei a comer, botei o segundo pedaço. Aí a senhora que estava do meu lado tinha uma garrafa em cima com um troço amarelo. Ela disse assim: por que você não bota isso em cima da pamonha? É maravilhoso. Eu disse: o que é isso? Ela falou: é manteiga de garrafa. Aí eu peguei a manteiga de garrafa e para fazer presepada, para fazer exibição diante da mulher, peguei a manteiga de garrafa e cara, peguei o garfo, meti na pamonha, joguei na boca. Quando eu joguei na boca, travou tudo aqui. O anjo que estava comigo se mandou: tu vai ficar sozinho. Travou aqui. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Que negócio horrível. E a mulher com 2 olhando em cima de mim assim: tá bom. Eu digo: tá. Joguei para um lado, joguei para o outro, joguei para um lado, joguei para o outro. Meu Deus, me salve dessa. Não tinha jeito, a mulher me marcando assim, eu engoli inteiro. Desceu arranhando. Eu digo: o sangue de Jesus vai me cuidar agora. Continuei: Senhor, me salve disso aqui. Aí peguei o segundo pedaço, joguei na boca. Eu não podia dizer à mulher que o negócio era feio, porque eu não tinha coragem naquela época, né? Aí eu estava lá a pamonha quase inteira, joguei o segundo pedaço e joguei para aqui, joguei para lá. Aí Jesus diz assim: deixa eu salvar meu filho, senão amanhã ele está perdido. Mandou alguém bater na porta. Quando a pessoa chegou na porta, aqui, bateu na porta, ela disse assim: tem alguém na porta, deixa eu atendê-la. Que ela se levantou, que deu uns 10 passos, eu peguei o prato com pamonha e tudo, naquela noite a vaca comeu pamonha com leite, com manteiga de garrafa. Peguei a outra, botei no prato com a minha falsidade, estou lá sentado comendo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. É doido, velho. Tu tá doido? Mas voltando à história, aí ele chega, pegou mamão, comeu mamão. No dia seguinte, ele chega na cozinha para tomar café, o que é que ele vê? Aí ele pensou: os próximos 20 anos eu comendo mamão de manhã vai ser um horror. O que é que eu faço?
Se eu disser para ela que não gosto de mamão, a gente vai começar mal, porque eu menti ontem. Primeira manhã eu já menti. Tem uma outra alternativa. Eu posso aprender a gostar de mamão para agradar a minha mulher. Olha para cá agora, mas olha bem para mim. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para agradá-la. Quando nós amamos a Jesus, faremos de tudo para agradá-lo. É simples assim. É simples assim. Não precisa de sacrifício, de esforço, porque quem ama faz com prazer, faz com alegria. A gente quer encantar o outro, a gente quer enfeitiçar o outro, a gente quer manter o olhar do outro preso na gente. Até a aliança que a gente carrega é uma tentativa de manter o outro ligado na gente. Sabe por quê? Porque os antigos acreditavam que no dedo anular da mão esquerda existe uma veia que, partindo desse dedo, atravessa todo o braço e vem até o coração. As primeiras alianças que as pessoas usavam eram feitas de um material de imã. Os primeiros casamentos foram feitos com um anel de imã. Sabe por quê? Porque no anel de imã ele estava dizendo assim: eu quero você o tempo todo ligada ao meu coração. A presença da aliança dizia isso. Eu quero você o tempo todo ligado ao meu coração. Só trocamos o imã pelo ouro. Mas a gente, quando a gente ama, é assim, a gente faz questão. Quem ama não trai, quem ama não finge, quem ama não engana, quem ama não sente prazer em compartilhar-se com uma outra pessoa, porque sabe que vai ferir o coração de quem ama e vai quebrar uma relação que é saudável. É assim com Deus. Uma segunda história e última história para a gente terminar esta noite. Este mesmo autor, neste mesmo livro, conta que nos primeiros meses de casamento foi à loja com a sua esposa. E quando chegou lá, ela foi comprar sapato. Chegou lá, botou um sapato e disse assim: meu bem, o que é que você acha? Ele olhou o sapato, olhou para ela e para o resto disse: você está linda. Aí ela tirou o sapato, botou um outro sapato e disse: o que é que você acha desse? Ele disse: meu amor, você está linda. Aí a mulher, muito esperta, porque quem manda neste mundo são as mulheres, ela olhou para o... Aí eu vi um cadinho e disse: verdade, olha, acreditaram. Aí ela olhou para o marido e disse assim: meu bem, eu estou te perguntando porque eu quero usar uma coisa que você gosta. Ele ficou todo cheio e acabou comprando os dois sapatos. Agora preste atenção que eu vou lhe dizer. Se você for na loja com seu namorado, com seu noivo, ou se você for na loja com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, e ela vier com a conversa de: eu quero usar o que você gosta, caia fora, meu velho, é golpe. Ó, vaze, porque você vai acabar comprando 2, 3, 4. As marcas de Jesus na vida da gente são marcas de amor. O mundo se utiliza um do outro, mas na fé a gente ama um ao outro. Essa é a marca de Jesus na nossa vida. Como está bem desanimado hoje? Eu soube que a noite foi muito boa, né? Dormiram de meia-noite até 6 da manhã, tranquilo, sem nada. Foi ou não foi? Então bora acordar? Bom dia. Bom dia. Dá um bom dia legal aí a quem está perto de você. Bom dia, meu querido. Eu vi uma hora aqui que deixa eu fazer uma pose aqui para sair bonito na foto. Eu vi o Fred uma hora aqui, quando falou sobre acho que foi ressuscitar uma canção, mandou o povo sacudir um ao outro, né? Sacuda, diga, Jesus está vivo, ele está vivo, isso acorda, isso desperta a gente. Querido, tem sido maravilhoso estar na companhia de vocês, e eu não pude ficar muito tempo aqui desfrutando da companhia dos congressistas, mas eu desfrutei, como há muito tempo eu não fazia, da companhia de colegas pastores. E vou te dizer, foi legal a benção. Foi muito bom estar com essa turma. E aí eu espero aqui no coração, eu animo no coração sim, a esperança de que tenha sido muito legal para vocês também estarem ligados um ao outro. Ora, estamos aqui desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. São efetivamente 4 dias. Tomara que você tenha conhecido outras pessoas,
Tomara que você tenha conhecido mais a quem você já conhecia. Tomara que você tenha tido a oportunidade de melhorar nisso ou naquilo outro, porque com toda certeza, se isso não aconteceu, não é por culpa nem de quem organizou, nem de quem ministrou louvor, nem de quem pregou. Porque a gente trouxe coisa demais, derramou coisa demais, despejou coisa demais, e cada um aqui vai decidir o que vai fazer com aquilo que recebeu. Na vida é sempre assim. A gente sempre decide o que vai fazer com aquilo que recebe. Tem gente, por exemplo, que quando recebe um elogio, melhora, levanta a autoestima, fica de pé. Outros recebem o mesmo elogio, fica vaidoso, fica orgulhoso, fica metido a besta, nariz empinado. Se der uma chuva, morre afogado, porque o nariz fica tão virado para cima que vai receber um banho d'água, né? Mas é assim, cada um escolhe o que vai fazer com o que recebe. Você faz parte da mesma igreja, do mesmo culto, tem o mesmo pastor, tem o mesmo alimento. Uns crescem, outros não. É porque um faz uma escolha, outro faz uma outra escolha. Uns preferem ouvir, outros preferem introjectar, e outros preferem, introjectando, transformar isso em vida, em ação, em atitude, experimentar. Quando nós éramos menores, quer dizer, quando vocês eram menores e nós éramos bem menores, nós fomos à sala de aula e aprendemos que 2 mais 2 é igual a 4, que 5 menos 2 é igual a 3. Nós aprendemos isso. Quando fomos à rua, chegamos em casa, o pai ou a mãe disse: toma 5 conto aqui, vai ali na padaria, compre R$2 de pão e me traga. E aí, quando chegou lá, nós demos os R$2 e o cara nos deu os R$2 de troco. E a gente disse: não, está errado, porque 5 menos 2 é igual a 3. Então nós aprendemos, fomos lá na rua e aplicamos. É assim que a coisa acontece. Você escuta e você vai praticar. Outros não, foram lá, compraram, receberam R$2 de troco, compraram R$2 de pão, levando R$5, voltaram. Quando chegou em casa foi que a mãe disse: está errado, volte lá e reclame, porque o troco está errado. E aí voltaram para correr. Entende o que eu quero dizer? Cada um aqui vai ter que escolher o que vai fazer com o que está escutando, com o que está experimentando aqui. Os que são bons devem melhorar. Os que não estão tão bons devem escolher um outro caminho. Mas cada caminho é a gente que escolhe. Ninguém vai poder escolher por nós. Hoje eu quero compartilhar uma outra coisa contigo, com vocês. Eu ia seguir uma direção hoje, algo que eu sinto no coração, desejo sempre compartilhar com os queridos, mas tem uma outra coisa que me incomoda e eu gosto de pensar sobre esse cenário nacional. Tem um dia desses eu fui convidado para pregar na formatura de um dos nossos seminários. E aí eu fiz esse levantamento, lendo o Ultimato, lendo uma revista aqui, um outro artigo aqui, e colhi algumas informações que eu queria muito rapidamente compartilhá-las com vocês nesta manhã. E como tenho feito, vou fazer sossegadamente, com toda a tranquilidade que o meu coração me impõe. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Se você não tem Bíblia, chegue perto de um crente que a tem.